Ouvintes, recebam a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aonde Jesus está, o diabo se estremece. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Amém? Louvado seja Deus, você que tem nos acompanhado. Aleluia! Continua se inscrevendo no nosso canal, porque todas as vezes que você se inscrever, aleluia, você estará recebendo a mensagem da parte de Deus direto no seu celular, e Deus estará te abençoando através da palavra do Senhor. Graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro do Evangelho São Marcos, capítulo de número 1, verso de número 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Cafarnaum, e logo no dia de sábado, ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião, estava na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro, o qual exclamou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então os espíritos imundos, agitando com violência, gritando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isso? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia, e você diga amém. Glória a Deus. Coisa tremenda. Aonde Jesus está, Satanás se estremece. Aí você não entendeu ainda o reino de Deus, porque está escrito no versículo 15 aqui do capítulo 1 de São Marcos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Está aí palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar na história. Vou contar, vou testemunhar agora. Testemunhar acerca desse fato. Glória a Deus. Jesus tinha acabado de escolher os seus discípulos que estavam pescando no barco, os filhos de Zebedeu. Louvado seja Deus, e diz a Bíblia que naquele dia, Jesus, entrando em Cafarnaum, aonde aconteceu
os maiores milagres. E logo no dia de sábado, Jesus gostava de entrar na sinagoga, de ensinar na igreja dos judeus, na escola dos judeus, a sinagoga. Ele gostava de entrar lá no dia de sábado e fazer milagre, curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus, aonde Jesus está, Satanás, o inferno, os demônios se estremecem. Glória a Deus. Observamos aí no texto, glória a Deus, logo no sábado, e foi ensinar, glória a Deus, e o povo se maravilhou-se da sua doutrina, do seu ensinamento. Glória a Deus, se alegraram a ponto de dizer, glória a Deus, glória a Jesus, que ele tinha e ensinava melhor e tinha autoridade. Aleluia, glória a Deus, melhor do que os escribas. Vamos ler o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como com quem tem autoridade e não como os escribas. Então há uma diferença. O ensinamento de Jesus era com autoridade e não como os escribas. Não adianta você ter só teologia, ensinar como os escribas, louvado seja Deus, mas não ter autoridade como Jesus tinha. Quando Jesus disse, eis que vos dou poder, é esse poder, glória a Deus, não como os escribas, mas diferente, com autoridade, glória a Deus. Na ocasião estava na sinagoga um homem, aleluia, possuindo um espírito impuro, um demônio, o qual exclamou. Quando Jesus chega, o diabo estremece. Jesus estava lá, daqui a pouco no meio da multidão, se manifesta dentro da sinagoga, louvado seja Deus, um homem que tinha um espírito imundo, e ele clama em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste aqui nos destruir, bem sei que és o Santo de Deus. Então vocês observam que em todo lugar que Jesus Nazareno, Jesus Cristo, Jesus o Filho de Deus, em todo lugar, na Palestina, na Judéia, na Galileia, que Jesus chegava, aonde tinha uma pessoa possuída por demônios, os demônios se manifestavam na vida das pessoas, porque os demônios conheciam que Jesus, naquela época, era o Filho de Deus, continua sendo o Filho de Deus. Mas vocês observam aqui que eles gritaram e disseram, aleluia, vieste aqui nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Então, aonde Jesus chega, a macumba sai. Aonde Jesus chega, o trabalho do Satanás, do capeta, cai por terra. Aonde Jesus chega, os demônios vão embora. Está na Bíblia. É a palavra de Deus. E Jesus, não querendo ser divulgado pelos demônios, mandava que eles se calassem e que saíssem das pessoas. E o espírito imundo
agitando com violência, gritavam em alta voz e saíam da pessoa. E tudo isso foi notório, a ponto de perguntarem entre si. O povo começou a comentar entre si: que nova doutrina é essa? Ele dá ordem aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo a sua fama correu por todas as regiões da Galileia. Glória a Deus. Muito bem, agora chegando Jesus logo mais adiante. Glória a Deus, Jesus saiu da sinagoga, que ele estava na sinagoga. Saiu da sinagoga Jesus e foi para a casa da sogra de Pedro. Louvado seja Deus. Como diz o texto, foram para a casa de Simão, de Pedro, de André, seu irmão, com Tiago e João. Muito bem. E a sogra de Simão estava enferma. E fizeram Jesus saber que a sogra de Pedro estava enferma. E ele, pegando ela pela mão, repreendeu a febre, que ela estava com febre. Glória a Deus. E ela foi curada. Imediatamente começou a servir os discípulos e o Senhor Jesus que ali estava. E diz a Bíblia que, tardando-se no pôr do sol, trouxeram para a frente da casa de Simão. Aleluia! Todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade se reuniu à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de doença, expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque conhecia-os. Os demônios o conheciam. E os demônios, quando eles começaram, eles chegavam, que Jesus chegava na área das trevas, aonde Satanás estava imperando, os demônios já começavam a bater as pernas e já começavam a se manifestar nas pessoas e já começavam a gritar. Então Jesus não permitia que eles falavam, porque o conheciam. Os demônios conhecem a Jesus. É como aquele endemoniado, aleluia, disse para aqueles 6 filhos de Cefas: aleluia, conhecemos Paulo e bem sabemos quem é Jesus Cristo. E vós, quem sois? Então está aqui, eles conhecem a Jesus. Eles te conhecem. Louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Glória a Jesus. E Jesus não permitia. E Jesus curando, depois que Jesus curou todas essas pessoas, e todas essas pessoas endemoniadas foram libertas, levantando pela manhã muito cedo, saiu e foi para o lugar deserto para orar. Jesus era um homem de oração, irmão. Glória a Deus. Não adianta você ser cheio da letra, ser cheio do conhecimento e não ter intimidade com os céus. Jesus tinha intimidade com o céu. Louvado seja Deus. E ele está mostrando, está ensinando que para vencer o mundo das trevas, os demônios, é necessário viver uma vida de oração. E Simão, que estava com ele, o procurava. Pronto, foi Jesus. E ficaram procurando.
E tendo encontrado, disseram para Jesus: ó, muitos te procuram, todos te buscam. Por quê? Porque, meu querido, você não está entendendo o mistério, aleluia, do reino de Deus. Está aí, irmão. Glória a Deus, essa igreja precisa crescer mais. Você não pode tentar controlar, aleluia, administrar uma igreja como essa. Louvado seja. Sabe por quê? Porque você quer administrar, porque você fala, se ela crescer mais, então nós paramos de evangelizar, vamos ficar dentro dos templos. Mas aqui fora, no mundo, tem muita gente oprimida, muita gente doente, muita gente enferma. Tem pessoas aí dentro da sua igreja que você quer ministrar. Tem gente aí que está com câncer, correndo para os médicos, fazendo tratamento no hospital, no convênio, e vai morrer com câncer. Mas Jesus, ele cura o câncer. Jesus, a leucemia no sangue, ele cura. Louvado seja Deus. O câncer no sangue ele cura. Pode estar no estado terminal. Jesus cura o câncer. Ele liberta. Louvado seja Deus. Mas as pessoas que estavam enfermas, elas procuravam Jesus. E Pedro estava dizendo aqui, eles estão te procurando, porque a fama de Jesus, onde nós lemos, no versículo 28, corria por toda parte, por toda a região da Galileia, e agora estavam em busca do Mestre. Então, louvado seja Deus, que igreja convém nós ser? Porque estão pregando só palavra, e os milagres não estão acontecendo, os paralíticos não estão andando, as pessoas endemoniadas continuam endemoniadas, e o reino de Deus chegou a vós. E se o reino de Deus chegou a vós, é necessário que esses milagres aconteçam, porque Jesus deu poder para a igreja. Glória a Deus. Muito bem, Jesus dizia: vamos visitar as aldeias vizinhas para que eu pregue ali, pois fui enviado para isso, ou para isso foi que eu vim. Jesus veio, irmão, para curar, para libertar e levar as boas novas. Observe que com doutores e fariseus, Jesus, aleluia, discutia a palavra de Deus, sempre os repreendia, mas com o povo simples, com os povos doentes, enfermos, Jesus ia lá, falava a palavra, aquele povo cria e Jesus os curava. Agora, para os doutores, ele dizia: vós não estão longe do reino de Deus. Glória a Deus. Então está aí, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, então foi para a Galileia, pregando na sinagoga deles, expulsando os demônios, porque aonde Jesus chegava, os demônios se manifestavam. Por quê? Porque reconhecia que ele era o Filho de Deus. E aproximando-se dele um leproso, essa mensagem eu já preguei na mensagem anterior, louvado seja Deus, mas em Marcos já estende um pouco. Por que estende um pouco? Porque depois que Jesus libertou ele, Jesus desceu do monte, depois que Jesus libertou esse leproso, o que acontece? Louvado seja Deus, glória a Jesus, ele manda o leproso ir, aleluia, para o templo, para se apresentar ao sacerdote.
e trazer-lhe a oferta designada por Moisés. E depois que ele fez isso, tendo saído, começou a publicar os fatos, versículo 45 de Marcos capítulo 1. Mas tendo ele saído, começou a publicar e a divulgar a notícia de que maneira que Jesus, a ponto que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora nos lugares desertos, e de toda parte vinham ter com ele. Então Jesus ele ficava reservado, porque todas as pessoas que Jesus curava se tornavam uma testemunha. É aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 8. E recebereis o Espírito Santo e sereis testemunha, minha testemunha. Glória a Deus, glória a Jesus. Em Jerusalém, na Judéia, na Galileia e até os confins da terra. Você é crente, mas sendo testemunha de Jesus, você não conta as bênçãos. Louvado seja Deus. Precisamos fazer, aleluia, ensinar a igreja a ser, a ir adorar a Deus. Eu mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Se cada um trazer um católico, uma pessoa que não tem Jesus para a igreja, essa igreja vai multiplicar. Louvado seja Deus. Vamos ser testemunha. Este homem aqui, ele testemunhava publicamente os fatos e divulgava as notícias, a ponto de Jesus ter que ficar isolado em lugares desertos, porque não podia entrar na cidade por causa da multidão. Irmãos, observa o que é um ministério. Então vai buscar o poder de Deus, irmão. Às vezes Deus quer te abençoar e você fica com a visão aqui de baixo, como a visão do porco, que só olha para baixo, só olha para a terra. É aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou ter, é nesse serviço que eu vou fazer a obra, é nesse serviço que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está enganado. Louvado seja o que Deus tem para você, é muito maior do que isso. Louvado seja Deus. Os bens terrenos que Deus nos dá aqui, louvado é para ser usado aqui. Nós não vamos levar nada. Então vale a pena pregar o evangelho. Vale a pena. Esse carrão aí você vai deixar aí, essa casona vai ficar aí também. Louvado seja Deus. Mas precisamos, aleluia, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. E Jesus vai enviar as almas para o lugar que você estiver congregando. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Eles vão atrás de Jesus, que está na sua vida, que está na vida desse irmão, que está na vida dessa irmã. Mas não é para se engrandecer, não. Não é para ficar soberbo, grande, não. Tem que fazer igual Jesus. Siga os passos de Jesus e você vai receber a sua vitória. No capítulo 2, nós encontramos, aleluia, louvado seja Deus, o paralítico de Cafarnaum. Glória a Deus. Alguns dias depois, entrou também em Cafarnaum e soube-se que ele estava na casa de quem? De Pedro. De novo, a casa de Pedro era o lugar da bênção. Louvado seja Deus. E quando souberam que Jesus estava lá, trouxeram lá um paralítico. Louvado seja Deus. Diz que 4 homens resolveram levar o paralítico para onde estava Jesus. E como Jesus era uma pessoa, aleluia, era um servo de Deus abençoado, além de filho, ele veio para servir. Então ele era um servo de Deus abençoado.
aleluia, cheio da graça e do poder. Louvado seja Deus. E ele estava lá ministrando, e ali na ministração a casa estava cheia, não tinha como entrar pela porta, vocês conhecem o texto, nem pela janela. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Toda a propriedade lotada de fariseus e escribas, louvado seja o nome do Senhor. Aí abriram o telhado, louvado seja Deus. Tem até alguns pregadores que falam que cerrou a ripa, louvado seja Deus. Mas desceram, fizeram um buraco no telhado e desceram o paralítico amarrado até onde estava Jesus. E Jesus disse: perdoado te são os seus pecados. Aí os fariseus que estavam ali, porque os fariseus, eles são do contra. Eles são do contra do milagre, eles são do contra o irmão ser perdoado, eles são do contra vir para a igreja para ser curado. Eles são do contra. Não pode vir porque é sábado, não pode vir porque é isso, porque é aquilo, tem 6 dias para... Eles são do contra, são inimigos de Jesus, está escrito. Então existe no nosso meio muitos inimigos de Jesus, que querem a igreja para eles, e a igreja não é deles, a igreja é de Jesus. Mas está aí. Aí Jesus, perdoado são os seus pecados, eles começaram a pensar, murmurar, bater os dentes. Aí Jesus disse: qual é mais fácil dizer? Perdoado te são os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda, para que saiba que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar o pecado. Não é só Deus, irmão, que perdoa pecado. Jesus disse: para que saibas que o Filho do homem, o Filho de Deus, tem poder para perdoar o pecado. Paralítico, pega a sua cama e vai para a sua casa. Jesus curou aquele homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Mas nós vamos aqui também no capítulo 3, uma mensagem bastante importante, que não dá para nós deixar de falar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que esse homem que tinha a mão mirrada, também na sinagoga, Jesus andava na sinagoga, pregava, era o maior pregador das sinagogas, era Jesus. Jesus pregou na sinagoga também, onde encontrava ali um homem da mão mirrada, da mão sequíssima. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali dentro os fariseus, os escribas, ficaram de olho em Jesus para ver se ele ia curar no sábado, para ter alguma coisa para o acusar. E Jesus, percebendo aquela situação, olhou para o moço estava no cantinho, ele disse: vem para o meio. O moço veio, louvado seja o nome santo do Senhor, falou: estende as mãos. E na mesma hora, a mão do moço ficou nova como a outra. Louvado seja Deus. Naquele dia, os seus adversários, aqueles que eram adversários de Jesus, se ajuntaram, louvado seja Deus, com os herodianos. Juntaram um grupo e combinaram como iriam matá-lo, porque ele, louvado seja Deus, não obedecia à lei do sábado. Glória a Deus. Jesus restaurou. Esse é mais um que Jesus restaurou a sua casa, a sua família, e lhe curou. Porque Jesus, aonde Jesus está, o milagre acontece. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. No capítulo 5, encontramos uma mensagem de Jesus chegando. Louvado seja Deus, desceu do barco e logo ao encontro dele veio um homem que andava
endemoniado no cemitério, no sepulcro. E lá, louvado seja Deus, ele, quando viu Jesus, ele desceu gritando: que tenho contigo, vieste aqui nos atormentar do tempo. Jesus disse: qual é o seu nome? Legião, porque somos muito na vida desse homem. E Jesus, aleluia, eles começaram a rogar, apavorados, porque aonde Jesus chega, Satanás estremece. Então não tenha medo de macumbaria, porque se é de Jesus. Não tenha medo de bruxaria, porque se é de Jesus. Crente não pode ter medo de macumba. Agora, os macumbeiros têm que ter medo sim. Louvado seja o nome. Tem que estremecer na presença do meu e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoa a sua vida. O tempo já se foi, mas nós vamos cantar aqui um corinho para a glória de Deus. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta, Jesus Cristo me comprou. Não adianta, Satanás, não adianta, porque no sangue de Jesus lavado eu sou. Canta comigo. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta, Jesus Cristo me comprou. Não adianta, Satanás, não adianta, pelo sangue de Jesus lavado eu sou. Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus. Ouvintes, recebam a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aonde Jesus está, o diabo se estremece. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Amém? Louvado seja Deus, você que tem nos acompanhado, aleluia, continua se inscrevendo no nosso canal, porque todas as vezes que você se inscrever, aleluia, você estará recebendo a mensagem da parte de Deus direto no seu celular, e Deus estará te abençoando através da palavra do Senhor. Graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro do Evangelho São Marcos, capítulo de número 1, verso de número 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Cafarnaum, e logo no dia de sábado, ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião, estava na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro, o qual exclamou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então os espíritos imundos,
agitando com violência, gritando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isso? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia, e você diga amém. Glória a Deus. Coisa tremenda. Aonde Jesus está, Satanás se estremece. Aí você não entendeu ainda o reino de Deus? Porque está escrito no versículo 15 aqui, do capítulo 1 de São Marcos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Está aí palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar na história. Vou contar, vou testemunhar agora. Testemunhar acerca desse fato. Glória a Deus. Jesus tinha acabado de escolher os seus discípulos que estavam pescando no barco, os filhos de Zebedeu. Louvado seja Deus, e diz a Bíblia que naquele dia, Jesus, entrando em Cafarnaum, aonde aconteceu os maiores milagres. E logo no dia de sábado, Jesus gostava de entrar na sinagoga, de ensinar na igreja dos judeus, na escola dos judeus, a sinagoga. Ele gostava de entrar lá no dia de sábado e fazer milagre, curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus, aonde Jesus está, Satanás, o inferno, os demônios se estremecem. Glória a Deus. Observamos aí no texto, glória a Deus, logo no sábado, e foi ensinar. Glória a Deus. E o povo se maravilhou-se da sua doutrina, do seu ensinamento. Glória a Deus, se alegraram a ponto de dizer: glória a Deus, glória a Jesus, que ele tinha e ensinava melhor e tinha autoridade. Aleluia, glória a Deus, melhor do que os escribas. Vamos ler o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como com quem tem autoridade e não como os escribas. Então há uma diferença. O ensinamento de Jesus era com autoridade e não como os escribas. Não adianta você ter só teologia, ensinar como os escribas, louvado seja Deus, mas não ter autoridade como Jesus tinha. Quando Jesus disse: eis que vos dou poder, é esse poder. Glória a Deus. Não como os escribas, mas diferente, com autoridade. Glória a Deus. Na ocasião estava na sinagoga um homem, aleluia, possuindo um espírito impuro, um demônio, o qual exclamou. Quando Jesus chega, o diabo estremece. Jesus estava lá, daqui a pouco no meio da multidão, se manifesta dentro da sinagoga, louvado seja Deus, um homem que tinha um espírito imundo, e ele clama em alta voz.
que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui nos destruir. Bem sei que és o Santo de Deus. Então vocês observam que em todo lugar que Jesus Nazareno, Jesus Cristo, Jesus o Filho de Deus, em todo lugar, na Palestina, na Judéia, na Galileia, que Jesus chegava, aonde tinha uma pessoa possuída por demônios, os demônios se manifestavam na vida das pessoas, porque os demônios conheciam que Jesus, naquela época, era o Filho de Deus, continua sendo o Filho de Deus. Mas vocês observam aqui que eles gritaram e disseram: aleluia, vieste aqui nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Então, aonde Jesus chega, a macumba sai. Aonde Jesus chega, o trabalho do Satanás, do capeta, cai por terra. Aonde Jesus chega, os demônios vão embora. Está na Bíblia. É a palavra de Deus. E Jesus, não querendo ser divulgado pelos demônios, mandava que eles se calassem e que saíssem das pessoas. E o espírito imundo, agitando com violência, gritavam em alta voz e saíam da pessoa. E tudo isso foi notório, a ponto de perguntarem entre si. O povo começou a comentar entre si: que nova doutrina é essa? Ele dá ordem aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo a sua fama correu por todas as regiões da Galileia. Glória a Deus. Muito bem, agora chegando Jesus logo mais adiante. Glória a Deus, Jesus saiu da sinagoga, que ele estava na sinagoga. Saiu da sinagoga Jesus e foi para a casa da sogra de Pedro. Louvado seja Deus. Como diz o texto, foram para a casa de Simão, de Pedro, de André, seu irmão, com Tiago e João. Muito bem. E a sogra de Simão estava enferma. E fizeram Jesus saber que a sogra de Pedro estava enferma. E ele, pegando ela pela mão, repreendeu a febre, que ela estava com febre. Glória a Deus. E ela foi curada. Imediatamente começou a servir os discípulos e o Senhor Jesus que ali estava. E diz a Bíblia que, tardando-se no pôr do sol, trouxeram para a frente da casa de Simão. Aleluia! Todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade se reuniu à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de doença, expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque conhecia-os. Os demônios o conheciam.
E os demônios, quando eles começaram, eles chegavam, que Jesus chegava na área das trevas, aonde Satanás estava imperando, os demônios já começavam a bater as pernas e já começavam a se manifestar nas pessoas e já começavam a gritar. Então Jesus não permitia que eles falavam, porque o conheciam. Os demônios conhecem a Jesus. É como aquele endemoniado, aleluia, disse para aqueles 6 filhos de Cefas: aleluia, conhecemos Paulo e bem sabemos quem é Jesus Cristo. E vós, quem sois? Então está aqui, eles conhecem a Jesus. Eles te conhecem. Louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Glória a Jesus. E Jesus não permitia. E Jesus curando, depois que Jesus curou todas essas pessoas, e todas essas pessoas endemoniadas foram libertas, levantando pela manhã, muito cedo, saiu e foi para o lugar deserto para orar. Jesus era um homem de oração, irmão. Glória a Deus. Não adianta você ser cheio da letra, ser cheio do conhecimento e não ter intimidade com os céus. Jesus tinha intimidade com o céu. Louvado seja Deus. E ele está mostrando, está ensinando que para vencer o mundo das trevas, os demônios, é necessário viver uma vida de oração. E Simão, que estava com ele, o procurava. Para onde foi Jesus? E ficaram procurando, e tendo encontrado, disseram para Jesus: muitos te procuram, todos te buscam. Por quê? Porque, meu querido, você não está entendendo o mistério, aleluia, do reino de Deus. Está aí, irmão. Glória a Deus, essa igreja precisa crescer mais. Você não pode tentar controlar, aleluia, administrar uma igreja como essa. Louvado seja. Sabe por quê? Porque você quer administrar, porque você fala, se ela crescer mais, então nós paramos de evangelizar, vamos ficar dentro dos templos. Mas aqui fora, no mundo, tem muita gente oprimida, muita gente doente, muita gente enferma. Tem pessoas aí dentro da sua igreja que você quer ministrar. Tem gente aí que está com câncer, correndo para os médicos, fazendo tratamento no hospital, no convênio, e vai morrer com câncer. Mas Jesus, ele cura o câncer. Jesus, a leucemia no sangue, ele cura. Louvado seja Deus. O câncer no sangue, ele cura. Pode estar no estado terminal. Jesus cura o câncer. Ele liberta. Louvado seja Deus. Mas as pessoas que estavam enfermas, elas procuravam Jesus. E Pedro estava dizendo aqui, eles estão te procurando, porque a fama de Jesus, onde nós lemos, no versículo 28, corria por toda parte, por toda a região da Galileia, e agora estavam em busca do Mestre. Então, louvado seja Deus. Que igreja convém nós ser? Porque estão pregando só palavra, e os milagres não estão acontecendo, os paralíticos não estão andando, as pessoas endemoniadas continuam endemoniadas, e o reino de Deus chegou a vós. E se o reino de Deus chegou a vós, é necessário que esses milagres acontecem, porque Jesus
deu poder para a igreja. Glória a Deus. Muito bem, Jesus dizia: vamos visitar as aldeias vizinhas para que eu pregue ali, pois fui enviado para isso, ou para isso foi que eu vim. Jesus veio, irmão, para curar, para libertar e levar as boas novas. Observe que com doutores e fariseus, Jesus, aleluia, discutia a palavra de Deus, sempre os repreendia, mas com o povo simples, com os povos doentes, enfermos, Jesus ia lá, falava a palavra, aquele povo cria e Jesus os curava. Agora, para os doutores, ele dizia: vós não estão longe do reino de Deus. Glória a Deus. Então está aí, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, então foi para a Galileia, pregando na sinagoga deles, expulsando os demônios, porque onde Jesus chegava, os demônios se manifestavam. Por quê? Porque reconhecia que ele era o Filho de Deus. E aproximando-se dele um leproso, essa mensagem eu já preguei na mensagem anterior, louvado seja Deus, mas em Marcos já estende um pouco. Por que estende um pouco? Porque depois que Jesus libertou ele, Jesus desceu do monte, depois que Jesus libertou esse leproso, o que acontece? Louvado seja Deus, glória a Jesus, ele manda o leproso ir, aleluia, para o templo, para se apresentar ao sacerdote e trazer-lhe a oferta designada por Moisés. E depois que ele fez isso, tendo saído, começou a publicar os fatos, versículo 45 de Marcos capítulo 1. Mas tendo ele saído, começou a publicar e a divulgar a notícia de que maneira que Jesus, a ponto que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora nos lugares desertos, e de toda parte vinham ter com ele. Então Jesus, ele ficava reservado, porque todas as pessoas que Jesus curava se tornavam uma testemunha. É aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 8. E recebereis o Espírito Santo, e sereis testemunha, minha testemunha. Glória a Deus, glória a Jesus. Em Jerusalém, na Judéia, na Galileia e até os confins da terra. Você é crente, mas sendo testemunha de Jesus, você não conta as bênçãos. Louvado seja Deus. Precisamos fazer, aleluia, ensinar a igreja a ir adorar a Deus. Eu mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Se cada um trazer um católico, uma pessoa que não tem Jesus para a igreja, essa igreja vai multiplicar. Louvado seja Deus. Vamos ser testemunha. Este homem aqui, ele testemunhava publicamente os fatos e divulgava as notícias, a ponto de Jesus ter que ficar isolado em lugares desertos, porque não podia entrar na cidade por causa da multidão. Irmãos, observa o que é o ministério. Então vai buscar o poder de Deus, irmão. Às vezes
Deus quer te abençoar e você fica com a visão aqui de baixo, como a visão do porco, que só olha para baixo, só olha para a terra. É aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou ter, é nesse serviço que eu vou fazer a obra, é nesse serviço que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está enganado. Louvado seja o que Deus tem para você, é muito maior do que isso. Louvado seja Deus, os bens terrenos que Deus nos dá aqui, louvado é para ser usado aqui, nós não vamos levar nada. Então vale a pena pregar o evangelho, vale a pena. Esse carrão aí você vai deixar aí, essa casona vai ficar aí também, louvado seja Deus. Mas precisamos, aleluia, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, e Jesus vai enviar as almas para o lugar que você estiver congregando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eles vão atrás de Jesus, que está na sua vida, que está na vida desse irmão, que está na vida dessa irmã. Mas não é para se engrandecer, não é para ficar soberbo, grande, não. Tem que fazer igual Jesus. Siga os passos de Jesus e você vai receber a sua vitória. No capítulo 2, nós encontramos, aleluia, louvado seja Deus, o paralítico de Cafarnaum. Glória a Deus. Alguns dias depois, entrou também em Cafarnaum e soube-se que ele estava na casa de quem? De Pedro. De novo, a casa de Pedro era o lugar da bênção. Louvado seja Deus. E quando souberam que Jesus estava lá, trouxeram lá um paralítico. Louvado seja Deus, diz que 4 homens resolveram levar o paralítico para onde estava Jesus. E como Jesus era uma pessoa, aleluia, era um servo de Deus abençoado, além de filho, ele veio para servir. Então ele era um servo de Deus abençoado, aleluia, cheio da graça e do poder. Louvado seja Deus. E ele estava lá ministrando, e ali na ministração a casa estava cheia, não tinha como entrar pela porta, vocês conhecem o texto, nem pela janela. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Toda a propriedade lotada de fariseus e escribas, louvado seja o nome do Santo Senhor. Aí abriram o telhado, louvado seja Deus. Tem até alguns pregadores que falam que cerrou a ripa, louvado seja Deus. Mas desceram, fizeram um buraco no telhado e desceram o paralítico amarrado até onde estava Jesus. E Jesus disse: perdoado te são os seus pecados. Aí os fariseus que estavam ali, porque os fariseus, eles são do contra. Eles são do contra do milagre, eles são do contra o irmão ser perdoado, eles são do contra vir para a igreja para ser curado. Eles são do contra. Não pode vir porque é sábado, não pode vir porque é isso, porque é aquilo, tem 6 dias para... Eles são do contra, são inimigos de Jesus, está escrito. Então existe no nosso meio muitos inimigos de Jesus, que querem a igreja para eles, e a igreja não é deles, a igreja é de Jesus. Mas está aí. Aí Jesus, perdoado são os seus pecados, eles começaram a pensar, murmurar, bater os dentes. Aí Jesus disse: qual é mais fácil dizer? Perdoado te são os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda, para que saiba que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar o pecado. Não é só Deus, irmão, que perdoa pecado. Jesus disse: para que saibas que o Filho do homem, o Filho de Deus, tem poder para perdoar o pecado. Paralítico, pega a sua cama e vai para a sua casa. Jesus curou aquele homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Mas nós vamos aqui também no capítulo 3, uma mensagem bastante importante, que não dá para nós deixar de falar. Louvado seja Deus.
A Bíblia diz que esse homem que tinha a mão mirrada, também na sinagoga, Jesus andava na sinagoga, pregava, era o maior pregador das sinagogas, era Jesus. Jesus pregou na sinagoga também, onde encontrava ali um homem da mão mirrada, da mão sequíssima. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali dentro os fariseus, os escribas, ficaram de olho em Jesus para ver se ele ia curar no sábado, para ter alguma coisa para o acusar. E Jesus, percebendo aquela situação, olhou para o moço estava no cantinho e disse: vem para o meio. O moço veio, louvado seja o nome santo do Senhor, falou: estende as mãos. E na mesma hora a mão do moço ficou nova como a outra. Louvado seja Deus. Naquele dia, os seus adversários, aqueles que eram adversários de Jesus, se ajuntaram, louvado seja Deus, com os herodianos. Juntaram um grupo e combinaram como iriam matá-lo, porque ele, louvado seja Deus, não obedecia à lei do sábado. Glória a Deus. Jesus restaurou. Esse é mais um que Jesus restaurou a sua casa, a sua família, e lhe curou. Porque Jesus, aonde Jesus está, o milagre acontece. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. No capítulo 5, encontramos uma mensagem de Jesus chegando. Louvado seja Deus, desceu do barco e logo ao encontro dele veio um homem que andava endemoniado no cemitério, no sepulcro. E lá, louvado seja Deus, ele, quando viu Jesus, ele desceu gritando: que tenho contigo, vieste aqui nos atormentar do tempo. Jesus disse: qual é o seu nome? Legião, porque somos muito na vida desse homem. E Jesus, aleluia, eles começaram a rogar, apavorados, porque aonde Jesus chega, Satanás estremece. Então não tenha medo de macumbaria, porque se é de Jesus. Não tenha medo de bruxaria, porque se é de Jesus. Crente não pode ter medo de macumba. Agora, os macumbeiros têm que ter medo sim. Louvado seja o nome, tem que estremecer na presença do meu e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoa a sua vida. O tempo já se foi, mas nós vamos cantar aqui um corinho para a glória de Deus. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta, Jesus Cristo me comprou. Não adianta, Satanás, não adianta, porque no sangue de Jesus lavado eu sou. Canta comigo. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta, Jesus Cristo me comprou. Não adianta, Satanás, não adianta, pelo sangue de Jesus lavado eu sou. Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus.